Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, está no ar o programa Medicina em Destaque, trazendo para você profissionais, aqueles que fazem da medicina a sua arte de viver em prol da saúde e da vida do ser humano. Trazendo aqui grandes legionários, trazemos aqui grandes profissionais que se destacam pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua dedicação. O programa de hoje recebe todos esses adjetivos porque estão concentrados e ainda tem mais outros de uma pessoa que admiro bem antes de fazer medicina, é um ícone para a medicina de Alagoas, é uma referência para muitos, é um profissional que eu tenho assim a alegria de participar com ele da Academia Alagoana de Medicina. Estou falando nada mais, nada menos do que o professor Milton Enio, grande pediatra e que ao longo de quase 60 anos vem se dedicando a essa especialidade. Professor Milton Enio, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. É um prazer enorme, meu caríssimo Jefferson Adelon, estimado companheiro da Academia Alagoana de Medicina, nosso companheiro, uma vez no meio das reuniões para debatermos assuntos médicos, está aqui hoje com você para a gente falar sobre a vida moderna das crianças e assuntos diversos que você queira, viu? Muito bem. Esta casa, professor Milton Enio, prestou uma homenagem através de uma série, Minha Vida, e o senhor foi aquele que fechou essa série, trazendo, assim, um pouquinho de uma mensagem para todos nós alagoanos, que muito nos orgulha. Professor Jaziel. Ele é o símbolo da pediatria no país. São quase 60 anos dedicados a cuidar de crianças. Um homem apaixonado pela medicina, que soube fazer do seu ofício uma história de amor, a arte de cuidar. Escritor, recebeu homenagens diversas por todo o país. Quando decidiu parar de atender, Viderlan deixou triste milhares de pais e suas crianças. Aquele senhor de voz mansa e tanta sabedoria não estaria mais no seu consultório. Mas seus artigos, a cada domingo na Gazeta de Alagoas, trazem a sua marca do carinho e do cuidado com o ser humano. A série Minha Vida marca os 20 anos da TV Mar e encerra com uma justa homenagem a este homem que é uma referência em dignidade, amor e acolhimento. Alagoas tem orgulho da sua história e nós prestamos uma homenagem a ele, Dr. Milton Enio. Olha, aquele Parque Gonçalves Ledo faz parte da minha vida. Eu nasci ali no dia 6 de maio de 1937 e vivi num ambiente extraordinariamente maravilhoso. Meus pais, meus avós e primos, tudo aquilo. E o Parque Gonçalves Ledo era uma relíquia de afeto. Os vizinhos, os amigos. À medida que eu fui crescendo, minha adolescência foi ali, passeando de bonde. O bonde contornava o parque e meu avô, que foi o primeiro habitante do Parque Gonçalves Ledo em 1889, plantou uma série de eucaliptos no parque e botou uma placa bem grande que eu nunca esqueci. Aqui todos se amam. Era uma placa grande que meu avô botava e realmente todos os vizinhos eram muito felizes, uns abraçando o outro, festa de São João, festa de carnaval alegremente ali, de modo que ele ficou gravado na minha infância, na minha mente, como uma infância simplesmente maravilhosa. Eu amei a vida por tudo que ela pôde me dar. Pela água fresca da fonte, pela minha família maravilhosíssima, pela sombra de uma árvore, por esse crepúsculo da minha terra que eu todo dia vejo baixar. Eu amei a vida e quero amá-la sempre.
quando eu morrer, eu quero levar dentro dos meus olhos a imagem de vocês, meus amigos, e de tudo quanto eu amei. Então eu agradeço muitíssimo essa gentileza de vocês todos aqui na TV Mar, que eu quero tanto bem, com seus proprietários, seus funcionários, todos eles, e sabendo, tenho a certeza que vocês estão no meu coração, como eu digo na brincadeira, com ar-condicionado, cadeira do papai, creme chantilly, para que vocês se sintam bem felizes no meu coração. Keep on trying, smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just Maravilha, né, professor? Muito obrigado pela Então, gentileza de vocês. O Parque Gonçalo Viledo está no cinema da sua vida, né? Não tenha dúvida. Ali eu nasci e então meus pais, eu terminei medicina e então resolvi botar meu consultório ali mesmo. Porque minha mãe já idosa e meu pai estava doentado e meu cunhado Bragança e minha irmã ali sempre eram dedicados a vida inteira a me ajudar ali no consultório. De modo que ali então eu cresci com aquela imagem daqueles eucaliptos maravilhosos, e que um dos momentos que eu não esqueço nunca foi num dia de chuva. Eu vinha com meu pai andando e ele com a sua capa, gostava de uma capa grande, me abraçou, botou a capa me protegendo e eu senti aquele afeto enorme, aquele calor humano do meu pai me protegendo com aquela capa. Então eu cresci aquela imagem linda e nunca eu quis deixar de frequentar o Parque Gonçalo Viledo. Até agora, quando me aposentei, quando completei 59 anos de medicina, eu fechei o consultório por causa da pandemia. Os colegas me aconselharam, não, meu Milton, você já está numa idade de risco, não é bom continuar. Muitos colegas morreram no Brasil por causa de contaminação, do coronavírus. Aí eu, então, realmente deixei e agradecendo muito a Deus, nesses anos todos da minha vida de médico, ter sido um felizardo, acompanhado de uma esposa maravilhosa, dedicada, cuidadosa, de filhos maravilhosos, netos grandiosos, que só me deram alegria e prazer e que estimularam o meu viver de uma maneira impressionante. De modo então que eu me sinto profundamente feliz nesses 59 anos de medicina. Vou fazer 60 anos agora, em dezembro, de medicina. Netos e bisnetos, né? Quantos bisnetos? São 10 netos que eu tenho e 7 bisnetos. 7 bisnetos. Todos maravilhosíssimos, que fazem parte da minha vida. Eu adoro eles, conviverem com eles é uma maravilha, um estímulo para o meu viver. De modo que, então, eu nunca vi tantas crianças comigo, particularmente afetivas, e com os outros que eles contornam. De modo que eu vejo no mundo de hoje, o mundo vai mudando, não é, Gerson? E a gente vê a quantidade de crianças que existem no Brasil, angustiadas, filhos de lares destruídos, de lares de pais psicopatas, de pais agressivos, alcoólatras, né? Alcoólatras. Quer dizer, essas crianças, como será o futuro delas? É impossível elas crescerem e serem normais quando nessa idade, dos 3 aos 6 anos, é a idade que a criança grava para sempre todas as cenas vividas. Então, é um momento em que eles vivem de amor dos pais, dos avós, vivem do carinho que recebem, mas quando são agredidas brutalmente, se você vê, são incontáveis as crianças que são surradas no Brasil atualmente por pais embriagados, pais depressivos, pais angustiados, mas a criança leva aquilo de uma forma impressionante. Eu assim, fico muito feliz com a autoridade dizendo é impossível uma felicidade plena de uma criança que é criada em um ambiente de estresse e
É impossível. É impossível, né? É impossível. E me chama muita atenção esse seu gesto, o gesto do seu pai, do afago, dele cobrir com a capa, né? Eu tenho uma imagem gravada em mim do meu pai que lavou meus pés na beira de um rio, um agricultor, trabalhador de roça, me põe nos pés e leva até em casa. Quer dizer, fica registrado, eu deveria ter ali 3 anos. Eu sou um homem felicíssimo graças aos pais que eu tive. Maravilha. Meu pai só me chamava de minha vida. Minha vida, cadê? Ele era funcionário dos Correios e Telégrafos. Chegava às 6 horas da noite, cadê minha vida? Quer dizer, Miltinho, minha mãe me chamava, meu pai uma vez ou outra, mas sempre era minha vida. Então aquilo ficou gravado na minha mente de uma forma impressionante. Um dos momentos mais felizes que eu vi na minha vida foi quando eu me formei em medicina, no dia 15 de dezembro de 1962. A noite de lua bonita, mas meu pai bem doente, acamado, tudo aquilo. Mas o doutor Ibigato Falcão, muito amigo nosso, levou ele para assistir a minha formatura. E ele, com todo o sacrifício, foi até a Faculdade de Medicina e então pegou o diploma que o doutor Simões entregou e me entregou e abriu o choro, cheio de lágrimas por aquele momento, né? Então, aquele momento ficou inesquecível na minha vida, ele realizando o sonho de ver seu filho caçula médico. Mas ele teve, assim, contribuiu... Como foi que nasceu a sua ideia de ser médico e depois de ser pediatra? Eu, na verdade, eu queria ser médico, mas eu tinha um tio meu, Milton Braga Neto, que era pediatra no Rio de Janeiro. E então, ele foi assessor do Ministério da Saúde. E então, quando ele vinha a Maceió, sempre dizia, Miltinho, eu quero que você seja médico pediatra. Então, daquilo estava na minha cabeça que era bom, seu temperamento dá para você ser pediatra. E então, aquilo realmente foi fixando na minha mente e eu resolvi, em vez de ser cirurgião, outra coisa, ser médico pediatra, o que me deu uma profunda felicidade nesses anos. De modo que me formei, fiz pediatria com o maior carinho, participei de diversos congressos no exterior, nos Estados Unidos, na Europa. Participei do conselho da Nestlé durante 20 anos. E então eu me realizei profundamente na área de pediatria. E fiquei desejando de coração que as crianças do Brasil, as crianças da minha terra, fossem felizes para serem no futuro felizes. É impossível elas ser um adulto feliz se são angustiadas agora. Há uns 8 anos atrás, houve uma reunião aqui no Marcel Marotel, da Academia Brasileira de Pediatria, sobre o futuro das crianças. E me pediram, com mais 30 colegas, de fazerem um pequeno resumo sobre esse tema. E então eu aceitei, está aqui até comigo, que eu trouxe, olha, os primeiros anos de vida. De modo, então, que eu escrevi aqui, e eles copiaram e foi usado para muitos temas. Eu botei aqui. Tudo que somos na vida adulta, devemos à nossa infância. Os primeiros anos de vida ocupam uma posição importantíssima na personalidade do indivíduo, de tal forma que o marca para o resto da vida. Romain Rolland dizia, o vinho conserva o aroma do primeiro tonel e a alma humana traz o selo de uma juventude frustrada. É inútil explicar a muitos pais que não surrem seus filhos como animais, que não se embriaguem na frente deles e que não promovam dessa forma cenas degradantes para atordoá-los e infelicitá-los. Eles não sabem que, além de estar criando adultos doentes, estão promovendo para a velhice a sua própria solidão. Maravilha. Aí, então, tem aqui só um complementozinho. Os pais devem abrir seus filhos o caminho da felicidade e não da tormenta. Há homens que batem nas esposas na frente dos filhos. Se imaginassem quão negra é a sombra deixada nas crianças por esse momento, jamais o fariam. Os pais jamais deveriam cometer um erro na presença dos filhos,
pois a criança se torna o seu juiz. Diz o poeta, as crianças conservam sempre suas primeiras impressões, a primeira flor, a primeira cor, a primeira música, o primeiro sorriso, o primeiro beijo. E assim elas querem crescer num mundo de abraços e beijos, porque elas jamais serão felizes se não acontecer isso. É verdade. Na verdade, isso é um hino, tá certo? Em defesa das crianças. Alguém um dia me perguntava qual a minha maior tristeza como legista. Pergunta qual o que gosta mais de ser legista, né? Tantas coisas que a gente... Vou fazer essa pergunta também para o senhor. Mas de ser legista é necropsiar uma criança vítima de violência. É horrível, isso é horrível. Né? Legista chora. Não tem como você É porque a criança nasceu para ser amada. Amada, né? Nasceu para ser amada. Ser acolhida. Então, de modo que o mundo vai mudando, e eu fico triste quando vejo o Brasil possui 30 milhões de depressivos. Esses depressivos, frutos dessa pandemia que piorou muito a situação, acontecem seus problemas, mas a criança fica triste do sofrimento que eles estão passando e passa a mudar o seu comportamento diante dos filhos. Agressões, insultos, surras, de modo que quase 500 crianças são surradas por ano aqui em Alagoas, nos dados estatísticos que eu fiz uma vez. Deve ser mais, viu, professor? Não, isso de imediato. Quer dizer, isso é horrível, porque ele perde o sentido da vida. Viver é caminhar para a frente. Santo Agostinho insistia nisso. Aproveite o dia de hoje como se fosse o último, com alegria no coração. Que vocês tenham um céu sempre azul. Procure viver cada dia como se fosse o último. E então que vocês tenham uma vida maravilhosa, cheia de amor, de afeto, tudo isso, distribuindo amor entre as pessoas, principalmente os pais para os filhos, que é importante. As crianças oferecem aquilo que recebem, né? Não tem Aprende dúvida. aquilo que foi ensinado, né? O Monsenhor Celso, né, Padre Celso, Monsenhor, ele diz, aquilo que os pais não oferecem, vão colher na rua. E de que forma colhem É essas horrível informações? quando você vê esse mundo de crianças espalhadas pelas ruas no Brasil inteiro, com fome, né? E fora as agressões que sofrem. É impossível eles serem felizes, é impossível, porque o seu cérebro está sendo agredido, está sendo massacrado, e eles não podem mudar à medida que forem crescendo. E às vezes tem os pais que estão numa farra, né? Diz, filho, pega uma cerveja ali na geladeira para mim, que você está ensinando, aí que você saboreia, né? Ainda degusta na frente do filho, ele faz dizer, pô, cerveja é o melhor alimento. De modo que a gente fica com muita pena com essa mudança do mundo. E eu então adorei fazer pediatria, porque eu ajudava as crianças ano passado na Santa Casa, quando não tinha SUS, só tinha a figura do indigente, e então cuidava delas com todo carinho. Todo fim de semana, os que estavam melhores eu levava para a missa no Livramento, os que estavam melhores. Padre Diegues é quem celebrava a missa no Livramento. Procurava passear de ônibus com eles, no ônibus da polícia, para eles se distraírem. Enfim, eu procurava de toda sorte cobri-los de amor e de afeto. Isso me deu uma realização muito grande. E eu fiz até um poeminha, Missão de Pediatra, que eu vou ler aqui para você, viu? Vamos lá, o programa é seu, professor. Eu, quando fiz 15 anos de formado, aí eu fiz esse poeminha, Missão de Pediatra. Como eu bendigo a Deus a minha profissão e agradeço muito de coração por essa graça que me concedeu, de a criança doente, desnutrida, ao menino pálido e cansado e tristonho, um longínquo olhar desanimado, eu restituir na esperança que perdeu. Ver em agonia se debruçando uma criança em seu leito de dor e desesperança, tendo na face uma expressão de dor, e eu fazê-la sorrir tranquilamente, voltando à vida, alegre novamente, enchendo de alegria sua casa, de sonhos e de amor. Missão de pediatra, companheira de Deus, como eu tenho que fui. Noites de insônia, noites mal dormidas, consumindo os dias meus. Onde houver uma lágrima de uma criança, eu poder parar
e uma palavra amiga consolar aquela criança que sofre e sua mãe que se maldiz. E dizer-lhes apenas que a felicidade consiste no desejo, na vontade que a gente sempre tem de ser feliz. Ser médico de crianças, estender a mão, o afeto e a esperança, dar-lhe todo o coração que bate e não se cansa e nada pede em troca daquilo que deu. Ver a dor na face da criança que chora, se transformar com meu carinho num riso de aurora e voltar alegre à vida que perdeu. Quero cumprir essa missão divina, sabendo que é ingrata, porque é a medicina. Nem sempre podemos ver tudo aquilo que nós gostaríamos de ver. Quero realizar esse sonho puro que desde menino sonhei. Fazer que em meu caminho os meninos sofredores possam transformar em risos as suas dores pela ajuda e amizade que eu lhes dei. E quando finalmente, ao fim da tarde, ao fim da estrada, o corpo já cansado como agora, a alma desanimada, eu sentir que minhas forças se consomem, hei de pedir a Deus o seu perdão, porque se não fui completo na minha missão, é que na terra fui apenas homem. Maravilha. Já não é mais um hino, é um salmo às crianças, Então né? a minha vida foi maravilhosa, eu agradeço a Deus todos os dias, de modo que fui completo nessa missão, tendo uma família linda, minha esposa, meus filhos, meus netos que me cercam e que só me dão alegria de viver. Principais desafios do professor Milton Enio no exercício da sua atividade profissional? O desafio era eu encontrar tempo para atender a todas as crianças que eu tinha que atender. Eu fui médico da polícia, fui médico da CEAL, fui médico da prefeitura de Maceió e dava um expediente todo dia nos 3 cantos, 3 horas cada um, e examinando aquelas crianças com todo carinho, com todo cuidado. A minha sorte é que Maceió só tinha 60 mil habitantes. A cidade era pequena, de modo que então dava para eu atender a todos com o maior carinho, com o maior dever. E depois então eu fui caminhando pela vida, congressos nacionais e internacionais, mas sempre feliz, procurando fazer o que eu pudesse, o que eu idealizava para ver aquelas crianças felizes. Como conciliar 2 ambientes, trabalho e família? Eu conciliava porque eu tive a felicidade realmente de ter uma esposa muito dedicada, muito carinhosa, e tive o privilégio de ter filhos grandiosos que cresceram com um amor imenso a mim e a ela. E então, quando eu chegava em casa de noite cansado, todos estavam dormindo, a maioria. De modo então que eu botava um lençolzinho dobrado em cada um, para ele ver que eu tive. Quando cheguei, eu olhei para ele. E ele então acordava de manhã e dizia: pai, aquele lençol ficou dobrado, foi para você saber que eu estive lhe vendo. Maravilha. Isso ele repetia. Pai, ontem eu fui dormir, não vi o lençol dobrado. De modo então que eu digo: mas eu dei um beijo em você quando cheguei, você abriu o olho. Mas essa era uma forma dele saber que eu fui vê-lo ao chegar do meu trabalho. De modo Perfeito. que todos tinham por mim uma verdadeira amizade e eu por eles. E então eu agradeço a Deus todo dia isso, de ter um verdadeiro tesouro representado pela minha filha, minha esposa, meus filhos, netos e bisnetos, que vivem sempre comigo, me dão sempre a alegria de viver e então enchem meus estradas de muitas estrelas e muita luz, sempre ao lado de Jesus, porque eu tenho uma profunda confiança. Dobrar o lençol é o significante. O significado é a criança ao acordar, seu filho acordar e lembrar que o anjo lhe fez uma visita à noite. Né? À noite. De modo Maravilha. então que eu fazia sempre isso, que eu chegava às 10, 11 horas da noite, todos os dias, encontrava o Cacá, que era meu filho às vezes acordado, e ele então esquentava meu café, tudo aquilo. Dia de que eu pudesse, eu passeava com ele de carro, naquele tinha chamado em domicílio. Eu ia no meu carro, sempre com as 2 mais velhas dentro do carro, para distrair eles e tal, mas sempre eu ligado com eles, dia domingo tomava um banho de mar, tudo aquilo, de modo que eles fizeram parte da felicidade, do meu bem-estar, de me encorajarem para eu caminhar pela vida com alegria no coração. Professor, tem umas fotos aqui, essas fotos serão passadas ao tempo que o senhor faz o comentário que melhor lhe couber e eu também posso fazer umas perguntas. Deixa eu ver se
A gente consegue. Essa aqui tem um casal de namorado. Isso aí é a praia, que eu... Que praia aqui? Sempre praia. Eu gostava do mar. Eu tinha uma casa em Paripueira e passei lá muitos anos em Paripueira. E então, dia de domingo, o mar era relaxante, né? Eu melhorava, olhava para o mar, dava um passeio de jangada, tudo aquilo. De modo que então eu, minha esposa, sempre me acompanhando, meus filhos e netos, que me davam a alegria de viver enorme. E eu esperava o domingo com muita alegria para viver aqueles instantes de felicidade. Viu? Viver em plenitude, né? Às vezes você trabalha tanto, no momento de ter a oportunidade de ter os filhos, o que acontece? Você vai para o álcool, para outras coisas, o abraço dos amigos, mas esquece daquele que mais necessita, né? Não tenha dúvida. Eu vi na vida prática que a melhor coisa que existe é a felicidade de graça. Eu sempre digo isso nas minhas palestras. O que é de graça? Beijo, abraço, afeto, um sorriso. O sorriso você não gasta nada, gasta um segundo. Mas para quem recebe é uma dádiva, é um presente, né? E eu sempre dizia aos meus clientinhos, à minha família, olhe sempre para frente com meus netos. Façam como o rio. O rio nunca olha para trás. Enfrenta toda sorte de dificuldade, tempestades, sujeiras, cachoeiras, maremotos, mas sempre olhando para frente na esperança de encontrar o mar. Quando ele vê o mar, meu Deus, eu vou recuar, eu não posso. Tanta água, mas Deus estimula e ele vai e enfrenta o mar e os dois ficam unidos juntos em benefício da humanidade. Maravilha. Assim eu caminhava sempre para frente com esses estímulos maravilhosos da minha família linda. Já percebeu ao longo desses anos que os pais levavam os filhos pela saudade da criança, tinha em lhe fazer uma visita? Com saudade do tio Enio, né, alguma coisa assim. Porque às vezes os meus netos e bisnetos já... Bisneto ainda não, meus netos, eu brinco sempre com criança, quando eu faço uma consulta de uma criança, eu faço... Aí canta, aí eles levam o dedo ao nariz querendo imitar essas coisas. Eu gostava dele, criança, eu cortava o dedo. Para mim chegar no consultório, eu vou cortar meu dedo, olha, vou cortar meu dedo. Aí ele achava graça. Tinha um pirulitozinho, tinha um apito no consultório, qualquer coisa que eles ficassem gravados na sua mente, aquele encontro afetivo. E então tinha chamado em domicílio, a comunidade era pequena, muitas vezes eles estavam muito doentes, não podiam sair, não tinha esses serviços de emergência, não existia. Depois eu fundei a AMI, e aí então foi ampliando a coisa, de modo que foi diminuindo as minhas atividades nos bairros, que eu atendia muita gente. E assim, tudo que eu fazia era com muito carinho, com muito amor, com muita emoção, de modo que então a medicina para mim foi uma profissão extraordinária. Maravilha. Outra foto, acho que vi umas rosas aí, deixa eu ver. Isto, ó. Isso aí era reunião, a gente fazia meu aniversário da minha esposa. Então fazíamos a reunião no Marcel Morotel, em qualquer canto, os filhos todos juntos, flores e carinho, tudo isso. De modo que, como você está vendo, a minha família era uma coisa extraordinária. E eu nunca me dediquei à parte econômica da minha vida, porque tudo era a minha esposa quem resolvia. Ela resolvia pagar, porque eu não gosto disso, ela tudo quem fazia, tudo, que me deu um descanso muito grande de eu exercer a minha profissão, só pensando no meu doente. Perfeito. Vamos ver outras. Olha aí. Olha, 60 anos, tá vendo? Dedicados à pediatria. Aí, o Cacá, meu filho, não é? O meu neto, e aí então eu ali no Hotel Jatiuca. Hotel Jatiuca. Deixa eu ver se tem mais. Isso aqui foi quando eu me casei. Nossa. Tá vendo? Tá vendo. Eu me casei no dia 31 de maio de 1963. 1963. Então, eu estava recém-formado, e aí comecei a lutar, a trabalhar em empregos e no consultório, que eu ficava o dia todo, de modo então que para mim era eu não me cansava, eu me realizava fazendo. Lembra do primeiro encontro com a sua esposa? Me lembro, foi numa festa de Santo Antônio, dia de Santo Antônio. Sim, olha. A gente numa festa realizada na casa de um amigo nosso, coisa e tal, nos conhecemos,
e dali nunca mais Simplesmente nos separamos. aquela quadrazinha assim, que diz assim, meus olhos e os teus a mesma culpa tiveram. Os meus porque te olharam e os teus porque me quiseram. De modo que foi esse encontro maravilhoso que me deu essa felicidade inesquecível dela ter me presenteado esses tesouros da minha vida, que são meus filhos e meus netos, né? Maravilha, deixa eu ver mais. Ei. Isso aí é outra foto, eu, minha esposa aqui na frente e meus filhos, o Cacá ali fora, tá vendo? Isso tudo lá no hotel Beach não é o Jateu. Praia em Pioca, que Pioca. meus netos estão fazendo esse hotel lá em Pioca, de modo que de vez em quando eu vou lá dar um passeio com eles. Hein? Mas Perfeito. essa minha família é grandiosa. É tá vendo? maravilhosa. Aí, Isso é lá, no Beach Hotel em Pioca. Beach Hotel em Pioca. este Isso foi a homenagem do aqui Ricardo é na César, né? festa do Hospital do Coração. Do coração. Ricardo é um grande amigo meu, Sim. foi meu cliente, ele sempre recorda isso. Foi meu, quando ele tinha 5 anos de idade, adoeceu, eu internei ele na AMI, ele com infecção intestinal, e eu então fui lá ver, a mãe dele não estava, e ele queria água de coco. E eu então disse, vou dar. A mãe disse que eu não pudesse tomar não, porque eu estava pior a infecção, eu dei água de coco. Conversamos bastante, e ele disse sempre a mim que naquele momento foi o momento em que ele decidiu ser médico, porque queria ser como eu fui, para o seu cliente e amigo afetivo. De modo que o Ricardo hoje é um filho que eu tenho do coração, porque queremos muito bem um ao outro, e eu fico muito feliz de também a turma dele ser grandiosa. Ele tem um filho e uma filha que são maravilhosos, médicos grandiosos, e eu vejo o Hospital do Coração crescendo cada dia mais. Há poucos dias eu fui à inauguração do outro Hospital do Coração, já complementando, com um especial atendimento para idosos, para criança, de modo que então eu fico profundamente feliz. A felicidade é um momento presente. Então é um momento de muita alegria para mim quando eu vejo toda a minha descendência e os amigos realizados. O Ricardo foi colega de turma e desde o primeiro ano ele já tinha esse olhar empreendedor, né? Foi seu apaixonado colega? pela cardiologia. Ele foi seu colega? Colega de turma. Ah, foi, já está vendo? Eu não pude ir para essa inauguração, tive um outro encontro, não, infelizmente. De modo que então eu mas... fico muito contente quando eu vejo a turma daquele tempo de crianças que são vitoriosas. Ontem esteve aqui em Maceió, foi homenageado o Francisco Cardoso. Certo. Francisco Cardoso é filho do Augusto Cardoso, que era muito meu amigo, ensinando anatomia, quando eu era estudante ainda de medicina. Depois eu me formei, ficamos muito amigos, tudo aquilo. E o filhinho dele foi meu cliente pequeno, hoje é um dos grandes neurologistas do mundo, premiado em várias partes, teve ontem aqui, recebeu um prêmio da Assembleia, e então continua ele conquistando vitórias, viu? Que bom. Vamos ver se tem mais fotos. Vamos botar um vídeo, ver se consegue um vídeo aí. Vamos a fotos. É isso aí. Isso aqui é quando eu recebi esse prêmio no Hospital do Coração, quando ele inaugurou a outra parte do hospital agora. E aí então ele me ofereceu essa condecoração. Maravilha. Ricardo, Este aí... Isso aqui é em casa. Eu em casa, alguns momentos assim, que a família está comigo, e a gente se distraindo, conversando, vivendo um momento de alegria. Olha. Aqui também é lá na praia. E esse olhar apaixonado pelo mar, né? O mar belíssimo. Isso aqui é a turma toda de novo, tá vendo? Meus filhos, descendentes, netos e genros. E eu com a saudade imensa de 2 que partiram precocemente. O Lula Vasconcelos e o Robson, que era marido da Roberta. De modo que são... Eles partiram, foi o quê? Com motivo assim precoce? Não, o Lula, ele morreu porque ele foi à África do Sul, queria montar lá um hotel para aqueles pretos sofridos, coitados, né? E o Robson morreu de câncer. Sei. Um com 58, o outro com 60. E esse amigo aqui? Esse amigo é meu querido amigo Fernando Collor, por quem eu estou torcendo para ele ser governador. Porque ele é cheio de sonhos. O pai dele, doutor Arnaldo de Mello,
Em 1984, eu fui lá fazer um convite para ele fazer uma palestra na Sociedade de Medicina e ele me chamou para eu escrever na Gazeta. E eu escrevo até hoje. Com a maior alegria do mundo, ele me considera muito. Dona Leda, mãe dele, fundou comigo a PAI de Maceió. E então, com a maior alegria, Lourdinha Vieira, etc., eu passei 30 anos frequentando a PAI toda quarta-feira, cuidando daqueles meninos e recebendo aqueles abraços maravilhosos dos meninos com autismo, meninos com lesão cerebral. Foi quando eu vi a importância do amor, do afeto, não é? Do médico, principalmente para aquelas crianças. Verdade. E então, há muitos anos que eu digo, existe um remédio que nenhuma farmácia vende, que é a palavra do médico. Você confortar o seu doente, consolá-lo, engrandecê-lo, isso dá uma prova maravilhosa de felicidade para o seu doente. Isso eu vi na PAI todo dia, onde a minha filha Nanda continua hoje lá trabalhando, me substituindo. Viu? O que nasceu primeiro foi aquela homenagem feita como o presidente da Associação Latino-Americana de Pediatria? Foi o presidente da Academia Brasileira de Pediatria. Brasileira. E a segunda homenagem, como eu disse a você, foi da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores. Eu fui eleito presidente nacional da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores. Com muita honra, a sede é em São Paulo, eu fui várias vezes às nossas reuniões, fiz grandes amigos lá, e então aqui em Maceió foi uma reunião muito grande. Fernando Collor era governador, nos ajudou bastante nas festas. E então, ainda hoje, eu, por incrível que pareça, recebo toda semana 5, 6 telefonemas dos membros da Academia Brasileira de Pediatria. Olha aí. Que nos mantemos unidos. A idade vai passando, ficamos envelhecidos, mas eles adoram o telefonema. Aí eu ligo para eles com frequência, ouvindo a voz de cada um, de modo que de vez em quando vem um de São Paulo, né, e passei aqui em Maceió, de modo que eles fazem parte da minha vida ao envelhecer da vida. De modo que eu tenho um imenso amor pela minha vida e digo sempre a vocês, obrigado, meu Deus, pelos anos de vida que eu tive. Eu amei a vida por tudo que ela pôde me dar. Pela água da fonte, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus clientes. E por esse crepúsculo da minha terra que eu todo dia vejo baixar. Vida, eu quis viver todas as tuas horas. As que eu vivi e as que eu ainda pretendo viver. E quando eu morrer, levar dentro dos meus olhos a imagem da minha família toda e de todos os amigos como vocês. Maravilha, maravilha, maravilha. E tem um colega que ainda dizia assim que se no instante derradeiro, no momento final, tiver um milésimo de segundo que possa acordar, que encontre um olhar de alguém que lhe ama e uma mão que lhe acaricia. Não tenha dúvida, isso é importantíssimo. Tem um amigo aqui também, né? Olha aí, deixa eu ver. Se conhece esse rapaz? São muitos amigos. Sim, é o Cacá. O Cacá é meu filho, desde pequeno, que procura crescer tentando realizar sonhos. Ele, quando fez 15 anos, foi uma coisa muito interessante, e o Júlio da Cicose era muito meu amigo. Eu digo, Júlio, você podia arranjar um emprego para o Cacá, para ele ficar trabalhando, para ele quer ganhar o dinheirinho dele, coisa e tal. E então, eu não disse a ele, e disse, Cacá, hoje você faz 15 anos, vou levar você na Cicose, porque eu vou lhe dar um presente, coisa e tal. Aí ele foi na Cicose, o Júlio disse, seu presente está aqui, Cacá, você é funcionário da Cicose a partir de hoje. E ele ficou muito feliz e sempre trabalha por realizar sonhos. O nosso programa teve esse detalhe do professor Milton Enio, pediatra, pai, avô e bisavô. Agora, entre os amigos, né? Instituições, né? Sobrames, academia e tantos outros, mas amigos, veja o que é que diz um colega. Meu querido professor Milton Enio, o que posso dizer do senhor? Eu vou dizer com poucas palavras. O senhor é seguramente a maior articulação
que a gente pode esperar desse binômio fé e vida. Um grande abraço, meu amigo. E aí, professor Marco Obrigado, Mota, isso, tá vendo? Marco, gente finíssima. Nosso colega da Academia de Medicina, né? De modo então que eu me sinto profundamente feliz e agradeço a Deus os anos que vão passando e que eu possa ser útil ainda o máximo que eu puder. De modo que aos amigos, aos meus clientes, às criancinhas, com o maior desejo que essas crianças, ao nascerem hoje, no século XXI, tenham a felicidade de ser amados, de serem nutridos, de viverem a vida com alegria no coração. Grandes mensagens. Tem mais amigos, não? É com muita satisfação que entro nesse programa de grande audiência, comandado pelo nosso estimado amigo Gerson Adilon Pereira, para dizer em 2 minutos algumas palavras sobre o nosso queridíssimo pediatra, Dr. Milton Enio Neto de Gouveia. O Miltinho, como assim o chamo, ele é um ser humano extraordinário, um homem de fino trato, um homem que usa do humanismo, da ética e principalmente da competência em todas as suas ações. Foi assim durante esses quase 60 anos de dedicação à medicina em Alagoas, em especial às crianças, onde foi denominado de o embaixador da criança do Nordeste brasileiro. Parafraseando o nosso estimado Ricardo Nogueira, quando diz São Milton Enio, eu digo que Miltinho salvou milhares e milhares de crianças durante quase 6 décadas. O Miltinho, ele é um homem que escreve com uma pena fácil e é um orador de mão cheia. Nas manhãs de domingo, tenho a satisfação de ler o seu artigo na Gazeta de Alagoas, pois já dizia Castro Alves: benditos são aqueles que semeiam livros para o bem do seu povo. E o Miltinho, esse literato que orgulha as Alagoas, vem fazendo esse trabalho de conscientização desse povo há muitos e muitos anos. Miltinho, os meus parabéns. Você é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores pediatras da história da medicina em Alagoas. E aí, não é à toa que ele é presidente também da Academia Maçoense de Letras, né? Você conseguiu ele gravar? Foi, tá vendo? Obrigado. Nós pedimos e ele nos envia. Ele é assim como ótimo, tem mais um Jorge, outro aqui, viu? Gerson, não é difícil pontificar, falar algo sobre o professor Milton Enio. O professor Milton Enio é um santo referendado por todos os alagoanos. Nós todos somos muito gratos e quem convive com o Dr. Milton Enio sabe e sente a forma suave. E aqui eu rememoro o que Voltaire, num colóquio, expressa. Quando ele está à mesa, ele só está com os bons. Quando o professor Milton Enio, Dr. Milton Enio, senta à mesa, ele configura a bondade. E eu perguntaria, qual é o segredo? Qual é o segredo dessa suavidade? Qual o segredo de ser sempre rememorado como um homem
do bem e para o bem. Os jovens que o assistem precisam dessa interação. Obrigado, Dr. Milton Enio. Muito obrigado. Obrigado, você. Você emocionou, não é, pessoal? Tem uma pergunta dele, né? Qual é o segredo? Então a gente vai botar mais um e depois o senhor faz um comentário sobre cada um desses. Encontrei com esse rapaz hoje, meu colega de turma, da minha turma, do Ricardo também, e este fez esses rasgados elogios às suas pessoas. E eu estou muito feliz de você estar entrevistando essa grande personalidade da medicina de Alagoas, Dr. Milton Enio. Dr. Milton Enio foi pediatra de 3 gerações da minha família, meus irmãos, meus filhos, e foi da turma do meu pai, foi a primeira turma de medicina de Alagoas. Um abraço grande para você e para essa autoridade, tio Milton. Eu não sabia que você tinha. Dalton Monteiro. Eu vou ligar o telefone dele para ligar. Isso, Você tem o telefone dele? Tem. Mas rapaz, eu sei que é assim, a vida vai passando e eu então mantenho sempre o máximo que puder um encontro com essa turma toda. Todos eles, porque Jorge de Lima, nosso grande poeta, eu gosto muito de dizer, Jorge de Lima, nosso grande poeta, dizia: querer bem é guardar dentro do peito como uma relíquia a figura de alguém. E então você, todos os meus amigos, médicos, e acadêmicos de medicina que foram meus clientes, e a minha família toda, vivem todos bem guardadinhos dentro do meu coração. Todos com todo carinho, com todo afeto, viu? Maravilha. Professor Milton, o que lhe, deixou de fazer, gostaria de fazer pelas crianças e que não realizou? Tem algum sonho assim? Não, eu, apesar da idade já avançada, Sim. Mas eu sempre tenho um sonho de poder ajudar, não é? Então, quando, por exemplo, o Alfredinho foi candidato a prefeito, me pedia se podia fazer palestra nos grupos de Maceió. Eu digo, aceitei, já estou aposentado, aceitei. De modo então, se o Fernando foi eleito governador, eu teria o maior prazer em colaborar nesse sentido, viu? Orientar as mães dos grupos, fazer palestra no interior, melhorar o nível de educação, de bem-estar das pessoas. Que esse é o meu sonho para você ser feliz. A gente só pode ser feliz com saúde. O seu organismo é uma máquina perfeitíssima, que não tem igual, não tem uma máquina tão perfeita, mas que ele só vive bem se a sua mente ficar boa. Nós produzimos 1 bilhão de endorfinas por minuto. Olha. O que são endorfinas? São os hormônios que mantêm você em pé. Mas essas endorfinas só são produzidas quando você tem paz de espírito. A criança, do mesmo jeito, se ele perdeu sua paz, se está intranquilo, nervoso, chorando toda hora, o sistema imunológico dele cai, não tem para onde correr, porque as defesas dele caíram. O linfócito T, uma grande célula encarregada de manter as suas defesas, só é produzido você feliz, tanto a criança como o adulto. De modo que vocês vejam que a felicidade deve ser a companheira da gente sempre. Seu organismo trabalha bem, seu fígado só trabalha bem, todos os seus órgãos, nosso estômago produz ácido clorídrico se você estiver tranquilo. Se você estiver nervoso, produz mais ácido clorídrico que o normal, então lá vem gastrite, lá vem dor do estômago, lá vem úlcera, essas coisas todas. Então, o meu desejo é que todos sejam felizes na minha terra, todos procurem tomar seu banho de mar, procurar com alegria viver, sabendo que a vida é uma passagem. Ninguém sabe o dia da manhã. Então, procure viver o dia de hoje como se fosse o último, com alegria no coração. Não é isso que eu desejo a todos. Eu sempre falo assim que existe uma tríade, né, para a felicidade. Fazer o que goste, ao lado de quem ama, em sintonia com Deus. Não tem falar dúvida. do que gosta, você já falou, ao lado de quem ama a sua família, nessa contextualização, Deus na sua vida. Não tenha dúvida. Eu, por exemplo, tenho uma confiança muito grande no Cristo. Na minha vida de médico toda, eu sei que muitas coisas aconteceram e ele ao meu lado. Ida para um congresso no exterior, que não estava no programa, e eu recebi há pouco um diploma da Nestlé, não sei se
50 anos. Vai entrar, tá na tela. 50 anos, até aqui. Eu participei 50 anos colaborando com a Nestlé, congressos, tudo aquilo. E agora, em março do ano passado, ela me mandou esse diploma, com muita alegria, né? E eu fiquei muito feliz e não pude ir receber pessoalmente. Eles mandaram, pois eles muito gentilmente mandaram cinegrafistas. Eu fui no Hotel Jatiuca, eles separaram uma sala e gravaram toda a minha entrevista dos anos todos e passaram por todas as academias de medicina do Brasil. Eles são atenciosíssimos. De modo que isso tudo eu fico muito emocionado e feliz daquela turma toda grandiosa que me ajudou muito e eu ajudei a eles. E o que eu puder fazer nessa caminhada da vida eu faço, procurando sempre caminhar por estradas cheias de alegria e de muita luz. Este programa ele é muito dedicado, ele é dirigido para o nosso público leigo. Não obstante isso, todos os colegas, acadêmicos, residentes, todos profissionais de área de saúde. Então, os acadêmicos, quando assistem, aí vem aquele, como se fosse um link, aquela referência. O que o professor Milton Enio, pediatra, diria a um jovem acadêmico, né, que deseja ser pediatra? Né? Que conselho daria a esse jovem? Olha, eu daria um conselho que ele exerça a sua medicina com amor. O grande Pasteur, no dia que ele se aposentou na Sorbonne, para a aula de despedida aos alunos daquele ano, disse, olha, qualquer que seja a especialidade que abraceis, propondo-vos sempre um fim elevado, tendo o culto dos grandes homens e das grandes coisas, trabalhai e perseverai. E é isso que então eu desejo para todos os jovens médicos que estão estudando medicina, que escolha a profissão que ele gostar, faça com amor, exerça com o coração, distribuindo aquilo que é de graça para os seus clientes, risos, abraços, afeto, e procurando esclarecer e consolá-los na melhor forma possível para você sentir-se feliz. Aí você vai sentir que é um grande médico profundamente realizado na profissão. Eu tenho como referência, todos nós temos referência na vida profissional também, com um grande legista, grande doutrinador da ética, o professor Genival Veloso, lá da Paraíba. E ele fala exatamente do toque, do tocar. E pediatria tem muito a ver. É importantíssimo. Ele diz que o toque tem efeito terapêutico muito maior do que qualquer medicamento da farmacopeia mundial. Não tenha dúvida. Eu digo pelos meus mestres, Dr. Adair Pereira era um grande pediatra, infelizmente morreu cedo, com 52 anos. Mas eu frequentei o consultório dele e já aprendi com ele a importância desse toque. Depois, Dr. Ibigato Falcão tomava conta da Santa Casa de Misericórdia, tomava conta do Hospital do Açúcar, e eu, estudante de medicina, uma vez por semana ia lá no Hospital do Açúcar, ia com ele, ele visitava as enfermarias de todos os doentes, mas sempre procurando confortar os seus pacientes, dar esperança de que ele estava melhor, que não desesperasse. Isso tudo ele fazia com entusiasmo muito grande e um grande médico. Ele era tão atencioso que meu pai doente, ele durante 60 dias, antes de eu me formar, eu era estudante de medicina, já ajudava ele ia todo dia ver meu pai lá no Farol, no Parque Gonçalves. Ele todos os dias, ao entardecer, saía do cinema, ia lá ver meu pai, que eu nunca esqueci essa gentileza dele, mas meu pai ficava feliz dele dizer, não, o seu rim vai estar melhor, Batônio, coisa e tal, bababá, que são gestos e que me cativaram a ter por ele uma profunda amizade, de tal forma, quando eu me formei, eu ia toda semana na casa dele, tomar um cafezinho 10 horas da manhã de sábado, ou ele ia na minha casa também, com mais 2 ou 3 amigos, porque ficamos entrelaçados pelo coração. Na sua atividade profissional, o senhor lembra assim, de um gesto ou de algumas palavras que surgiram de uma criança que nos estava atendendo, que, assim, que marcaram a sua vida? Ora, são muitos. Daria um livro, viu? Muitos chamavam vovô Milton, outros chamavam tio Milton, outros então achavam, quando eu confortava ele, que eles iam ficar bom. No outro dia, não vou ter mais nada, vovô Milton. Aí, então, a mãe ligava para mim, vovô, ele vai falar com você, isso era uma rotina. Ele está melhor, ele está melhor.
E então tudo isso eu via que era fruto daquele entrelaçamento afetivo entre eu e eles. De modo que era um mundo de crianças que eu assisti, que eu cuidei, soma um número imenso, de modo que então que eu vi na prática que o importante na vida do médico é isso, ele saber cultuar a amizade dos seus clientes, cativá-lo pela sua palavra, confortá-lo, enobrecê-lo, para que ele tenha uma vida feliz, tonificando o seu cérebro que precisa de estímulos positivos para poder caminhar pela estrada da vida, viu? Já encontrou alguma criança com comportamento adulto e alguns adultos ou pais com comportamento de criança? Já, por causa disso, dessa educação errada, não é? Muitos meninos, eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, relatório que aqui na Santa Mônica, é enorme o número de mamães que nascem mães solteiras. Quer dizer, no meu tempo não existia isso, no passado. Hoje é uma rotina, porque o mundo mudou e a juventude acha que tudo é normal, tudo aquilo, mas que tira a paz de espírito daquela mamãe e do menino quando nasceu, porque o mundo mudou. Essa mudança do mundo é uma coisa triste que eu acho hoje, porque é muito grande o número de pessoas depressivas, angustiadas, sem estímulo, chorando o tempo todo, porque houve um problema que não foi resolvido. Então, Santo Agostinho insiste em dizer, naquele tempo, procure viver o dia hoje com alegria. Nosso Senhor gostava da alegria. Verdade. Está no Evangelho dizendo o seguinte, alegro-me de vê-lo, ele, Jesus Cristo, dizendo, procure então um momento que seja que até, mas mantenha a sua face risonha, distribuindo sorriso, distribuindo paz, para que a gente caminhe pela vida sempre com a satisfação. Então, eu espero que esse mundo vá mudando, que essas pandemias desapareçam, que tanta gente morreu, tanta gente boa partiu por causa desse vírus, mas que essa tempestade desapareça e que cada um se conscientize do seu papel, procurando caminhar pela vida, sempre de mãos dadas, sempre com alegria no coração. Que mensagem o senhor diria hoje como referência, assim, a pessoa que conviveu durante tanto tempo ao seu lado, sua esposa, que diria para ela hoje, neste programa dedicado ao Senhor? Olha, eu diria a ela que ela vive guardadinha no meu coração, com todo carinho, desde que eu a conheci, no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, não é? E ela foi uma esposa muito dedicada, muito carinhosa, uma mãe exemplar, extraordinária, me ajudou em todos os momentos da minha vida, na minha profissão, no trabalho, em plantões, tudo aquilo. E eu nunca me preocupei em saber de pagamentos, porque ela realmente tem muito jeito para essas coisas e organiza toda a administração da casa. E eu só sei dizer sim, 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 porque ela já pagou tudo, já fez tudo. De modo que foi uma bênção tê-la como esposa, uma grande companheira que me fez viver tantos anos na medicina feliz, sem me preocupar com as administrações da minha casa. Olha aí, ó. Olha ela lá. Ah, sim, pois é. Aquele retrato foi quando nós fizemos 60 anos de casados. E dedicados à pediatria também. Foi um encontro que fizemos no Hotel Salinas, Sim. aqui em Ipioca, tudo aquilo, foram os filhos e os netos, tudo aquilo. E para onde eu vou com ela, vai a turma toda acompanhando a gente. De modo que então eu me sinto muito feliz, agradeço a Deus de tantas bênçãos ter me conseguido com a família tão linda. Viu? Maravilha. Professor Milton Enio, nosso muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado a você, com muito carinho, eu lhe agradeço por esse momento de felicidade. Eu digo sempre, dizem os psicólogos que a felicidade é o momento presente. Então, este foi um momento de grande felicidade para mim. Primeiro, estar com você, meu companheiro da Academia de Medicina. Segundo, estar me comunicando com meus clientes que estão vindo ao programa, a minha família toda. E terceiro, por saber que estamos felizes. Isso é muito importante. Que a felicidade seja a sua companheira, meu caríssimo amigo. Onde você for, bote ela no bolso.
Maravilha. E que leve você para todo canto, sempre acompanhado da sua felicidade, e que os alagoanos também sejam felizes constantemente, que leve a felicidade todos os dias no seu caminhar pela vida, lembrando que amanhã é outro dia. Aproveite o dia de hoje como se fosse o último. Maravilha, maravilha. Nós agradecemos a você, telespectador, todos os que participaram, mandaram mensagens para o nosso programa. Agradecer também aqueles que fazem esse programa, como o Hospital Vida e o Ultra Descartáveis, parceiros que estão sempre conosco. Eu aproveito para parabenizar a TV Mar pelos 20 anos e uma equipe extraordinária como vocês têm. Maravilha. Todos os funcionários maravilhosos, Patrícia, que dirige aqui tudo, né? Meu querido, que eu chamo meu filhinho do coração, o Fernando Chames. E todos os cinegrafistas daqui são extraordinários. Meus parabéns mesmo, viu? A Mara, que participou. E vamos fazer força para o Fernando Collor ser eleito governador. Vamos sim. Tá bom, então. Um forte abraço, né? O Whindersson, o Josiel, o Max, o Widerman, toda a equipe aqui que são mestres para mim, né? Sou amador nessa caminhada, tá certo? E contem sempre comigo, viu? Diz o poeta que há momentos na vida em que qualquer que seja a posição do corpo, a alma está de joelhos. Né? Estamos sentados, mas nossas almas supinam aos céus, agradecendo por esse momento que estive ao seu lado. O momento é meu, conte comigo sempre. Quando você precisar, pode contar para fazer o tempo. Você, telespectador, até a próxima semana que estaremos com mais um programa Medicina em Destaque. That you'd ever say goodbye. And now I'm glad I didn't know the way it all would end, the way it all would go. Our lives are better left to chance. I could have missed the pain, but I'd have had to miss the dance. Holding you, I held everything for a moment. Wasn't I the king? But if I'd only known how the king would fall, hey, who's to say? You know I might have changed it.